Olá, queridos alunos, nós estamos aqui para fazer esse vídeo tentando mostrar para vocês, dentro da matéria profecias bíblicas, como provar se um profeta é realmente enviado por Deus ou não. Para começar esse estudo, nós vamos abrir em 1 João 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu vou repetir. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Prestou atenção nesse versículo? Interessante, não é mesmo? A advertência de Deus, através desse texto que nós lemos agora, é que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É isso que o texto está falando. Ora, se há muitos falsos profetas, quer dizer que há também algum profeta verdadeiro, concorda? Porque para haver o falso, tem que haver o verdadeiro. E se não há o verdadeiro, não pode haver o falso. A minha pergunta para vocês é a seguinte: o que acontece se amanhã alguém aparece dizendo: eu sou profeta, Deus me chamou, Deus me revelou, me deu o dom de profecia? Eu sou um profeta? O que vocês acham? Nós devemos acreditar porque alguém fala que é profeta? Nós devemos crer que essa pessoa é profeta? Então devemos ser orientados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. A palavra está dizendo isso. Portanto, não é só acreditar que qualquer um se levanta e diga: eu sou profeta. Não, absolutamente não. Antes a palavra diz: provai os espíritos. Não é isso que está na sua Bíblia? Então a Bíblia nos dá pelo menos 4 provas para ver se uma pessoa verdadeiramente é um profeta de Deus ou não. Essa receita eu vou passar para vocês agora. Uma receita com 4 provas que você deve analisar para saber se uma pessoa realmente é um profeta enviado por Deus, está falando aquilo que Deus realmente enviou, a mensagem que Deus enviou, ou se está falando por conta própria. Tá certo? A primeira prova, se você quiser anotar, está aí mesmo no versículo 2 e 3 de 1 João 4. Tá certo? Olha como diz aí. Diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Percebeu aqui? Primeira prova. Se alguém diz: eu sou profeta, muito bem, você disse que é um profeta. O que essa pessoa fala e o que essa pessoa escreve confessa que Jesus Cristo é o Filho encarnado de Deus? Essa é a primeira prova. Se ele não declara que Jesus é o Filho encarnado de Deus, por mais bonito que ele fale, por mais milagres que ele faça, por mais profecias que diga, ele não é espírito de Deus. Deu para entender? É um espírito demoníaco. Não devemos crer. Não devemos crer. Então essa é a primeira prova. Mas tem outras. Tem outras provas na Bíblia. Aqui, se você quiser abrir ou anotar, nós vamos abrir em Mateus 7. É mais uma prova. Encontramos aí a segunda prova que tem que ser submetido a uma pessoa que se diz
profeta de Deus. Segunda prova, Mateus 7, para ver se ele é um profeta de Deus. Mateus 7, versículos 15 e 16, a parte A do versículo, o começo do versículo. Olha o que diz aí. Mateus 7, versículos 15 e 16, parte A. Tá? Diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a nós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Uau! Então a segunda maneira de saber se um profeta é realmente de Deus, observe sua vida. Como é a vida dele? Como é a vida desse profeta, desse pseudo-profeta? Como é a vida familiar dessa pessoa? Como é a vida pessoal dessa pessoa? Como que é a vida financeira? É uma pessoa atrapalhada financeiramente? Como é a vida como cidadão neste mundo? Essa pessoa que se diz profeta, ela é honesta? É uma pessoa responsável? É uma pessoa equilibrada? Sabe por quê? Porque um verdadeiro profeta, queridos, se conhece pelos seus frutos. Observe os frutos dessa pessoa que se diz profeta. Não tenha pressa em dizer que sim ou que não, quando uma profecia for feita para você. Observe e veja quais são os frutos que se apresentam na vida dessa pessoa. Veja o que diz o versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Mas não é somente isso. Há uma terceira prova. Se você quiser saber se um profeta é realmente de Deus, para saber se alguém é profeta ou não de Deus, você vai abrir ou anotar Isaías 8, versículo 20. Profeta Isaías, Velho Testamento, capítulo 8, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Vamos colocar 19 e 20, tá? Anota 19 e 20, os dois versículos para dar uma consubstanciação aí, para pegarmos o sentido mais amplo, né, da mensagem. Diz assim, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chilchereiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Percebeu aí? Em outras palavras, a terceira maneira, a terceira prova de saber se um profeta é verdadeiramente de Deus é se tudo que ele falar estiver de acordo, em consonância, consubstanciado com a palavra de Deus. Existem N exemplos na Bíblia para nós exemplificar de pessoas que falaram coisas que de fato não aconteceram. Portanto, tudo que o profeta falar tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, o que ele fala deve estar respaldado pela palavra de Deus. E finalmente a última prova está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22. Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus: e se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Aí o 22 diz, quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Viu como é forte? A quarta prova é se as profecias que esse profeta fala, se cumpre ou não se cumpre. Essa é a quarta prova. Se não se cumpre, profeta falso. Se cumpre,
profeta verdadeiro. Perdão, profeta verdadeiro. Agora, muita atenção com o que eu vou falar agora. Para um profeta ser autêntico, para um profeta ser realmente, para você ter a certeza que esse profeta é um profeta de Deus, não precisa ter uma dessas características ou dessas provas que eu falei. Falei 4. Ele não pode ter uma, nem duas e nem 3. Para ser um profeta verdadeiro de Deus, ele tem que ter as 4 juntas. Viu aí? Esse profeta precisa confessar que Jesus Cristo é Deus encarnado. Esse profeta tem que ter seus frutos, tem que ser frutos bons, tem que ter um excelente testemunho de vida, porque quem está em comunhão com Deus, a ponto de ser considerado a boca de Deus e proferir palavras que vêm de Deus, é preciso ser uma pessoa que dê bons frutos, que tenha esse exemplo de bons frutos em sua vida. Ele precisa também, deve falar também de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Profecias que vão encontrar a palavra de Deus, pode ter certeza, não vêm de Deus. E finalmente, as profecias desse profeta devem se cumprir. Ele não deve falhar em nenhuma delas, porque se vem de Deus não há falha. Então não adianta se você falar assim, mas o profeta falou e se cumpriu, tudo bem, mas submeta ele às outras 3 provas. Ele precisa ter as 4 provas. Esses 4 ingredientes precisam estar na vida de um profeta de Deus. O que é que impede uma pessoa de dar uma profetada e ela se cumprir? Muitas profecias é em cima de probabilidades. Se uma pessoa está bem enferma e o profeta diz que ela vai morrer, e a pessoa morre, ele tinha grande percentual de chance de acertar a profecia dele. Então não basta ele falar e a coisa se cumprir. É preciso que ele seja um confessor de que Jesus é o Deus encarnado aqui na Terra. Por que essa prova é fundamental? Porque tudo que vem do maligno, todas as pessoas que são possuídas ou que têm ação maligna em sua vida, jamais vai abrir a boca para confessar Jesus, o Cristo encarnado. O sangue do Cordeiro é algo que soa mal nos ouvidos de Satanás. Ele não gosta de ouvir isso. Então, confessar Jesus como Deus encarnado é uma prova fundamental. Ter bons, excelentes frutos em sua vida, um testemunho irrepreensível, é fundamental para a vida de um profeta. Falar de acordo com os ensinos da palavra de Deus é também algo fundamental. Portanto, as 4 provas precisam estar juntas na vida desse mesmo profeta. Então, essa é a receita que eu queria passar para vocês. Eu espero que seja útil para que vocês, através dessa breve explicação, vocês possam ter uma noção mais clara de como identificar uma profecia se vem de Deus ou não. Amém? Que Deus abençoe a vocês e continue aí ao vivo comigo mesmo. Tá? Um abraço, Deus abençoe.